Ei, iluminada, chegamos na revisão 2 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Eu vou começar dando a orientação de como nós vamos fazer e depois a gente vai ler juntas a lição 81, tá bem? Então hoje a gente vai revisitar Eu sou a luz do mundo e o perdão é a minha função como a luz do mundo. Ele vai pedir nos períodos longos de prática, lembrando que a gente sempre tem 2 períodos ao longo do dia, os curtos e o período longo. O período curto é aquele onde nós vamos nos recordando ao longo do dia, na medida em que existe uma necessidade, aconteceu alguma coisa e a gente tem essa vontade de retomar a ideia central. Ele pede em muitos exercícios que a gente repita uma quantidade de vezes, mas a gente sabe que na nossa vida, no nosso cotidiano, nem sempre a gente consegue repetir na quantidade que ele pede. Às vezes ele pede 2 vezes a cada hora, por exemplo, né? Ou seja, de 30 em 30 minutos. Então, eu pelo menos tenho aplicado de maneira curta a aplicação curta, sendo de acordo com a minha lembrança ao longo do dia, os acontecimentos, e é assim que eu oriento a vocês também. A aplicação longa, ele pede que seja de 15 minutos para cada uma das revisões. Então, a cada lição, a gente vai estar revisando 2 ideias centrais, então aqui são 30 minutos de prática. 15 minutos para a primeira, 15 minutos para a segunda. Então, ele orienta a gente a ler a lição, a ideia central que a gente está revisando, ler quantas vezes a gente sentir, ler as partes que fazem mais sentido naquele momento, que nós pegou, né, chamou a nossa atenção, e depois a gente fechar os olhos e ficar ali aqueles minutos em silêncio. Ele vai dizer o seguinte: há uma mensagem à tua espera, estejas confiante de que vais recebê-la. Lembra-te de que ela te pertence e de que tu a queres. Lembra que eu vim também ao longo das últimas lições dizendo que a gente cada vez mais vai afinar essa intimidade com Deus e dessa comunicação direta com Ele, né? E com a voz por Deus também, que é a voz do Espírito Santo. Então, ele vai deixar isso claro aqui na introdução da revisão 2, né? Há uma mensagem à tua espera, estejas confiantes de que vais recebê-la. Lembra-te de que ela te pertence e de que tu a queres. Então, esse silêncio, cultivar esse silêncio é muito importante a partir de agora. Não deixes a tua intenção vacilar diante de pensamentos que te distraiam. Compreende que, quaisquer que sejam as formas que tais pensamentos possam tomar, eles não têm nenhum significado e nenhum poder. Pode substituí-los pela tua determinação em ter sucesso. Não te esqueças de que a tua vontade tem poder sobre todas as fantasias e sonhos. Confia nela para ajudar-te a atravessá-los e carregar-te para o que está além de todos eles. Considere esses períodos de prática como oferendas ao caminho, à verdade e à vida. Recusa-te a te deixares desviar para digressões, ilusões e pensamentos de morte. És dedicado à salvação. Que estejas determinado a cada dia a não deixar a tua função sem ser cumprida. Então, essa é a orientação, além do tempo, como eu já orientei, a gente vai ler então. Aqui na gravação eu vou ler a lição, a revisão, as 2 ideias centrais, e eu vou deixar que você aplique elas no momento que for mais oportuno para você, tá bem? Então, aqui para essa revisão especialmente, é interessante que você esteja com o livro em mãos ou o PDF, tá? Então, caso você não tenha o livro, a gente tem no nosso grupo de estudos, no nosso Drive, o link para que você acesse o livro em PDF. E se você tiver o livro, ótimo, você pode acompanhar, porque assim você pode fazer a leitura, como ele está orientando, revisar dentro da leitura aquilo que te chama mais atenção e ficar os 15 minutos primeiro na primeira lição, e depois, finalizando os 15 minutos na primeira lição, você começa, ou o tempo que você puder, né? Talvez você possa 5 minutos na primeira revisão, aí você fica os 5 minutos, coloca no relógio ali para apitar,
e depois você coloca mais 5 minutos para você fazer a próxima, tá bem? Então aqui a gente só vai ler realmente. Eu realmente vou só ler, a gente não vai ficar nem um minutinho juntas, porque a dinâmica como eu disse, né, a dinâmica dessa revisão 2, ela é bem singular. Então eu vou ler para que você possa ter acesso e talvez você esteja dirigindo, esteja lavando louça, né, esteja fazendo uma outra coisa, escutando esse áudio. Então é interessante para que você vá assimilando as ideias da revisão de hoje, mas especialmente nessa revisão 2 é importante que você sente, que você pare e dedique alguns minutos aí para que você possa fazer essa revisão da maneira em que ele orienta, tá bem? Então vamos lá. Eu sou a luz do mundo, essa é a primeira ideia que nós vamos revisitar hoje. Quão santo sou eu, a quem foi dada a função de iluminar o mundo, que eu possa ficar quieto diante da minha santidade. Na sua luz serena, que todos os meus conflitos desapareçam. Na sua paz, que eu me lembre de quem eu sou. Algumas formas específicas para a aplicação dessa ideia, quando alguma dificuldade em especial parecer surgir, poderiam ser: que eu não obscureça a luz do mundo em mim, que a luz do mundo brilhe através desta aparência. Esta sombra se desvanecerá diante da luz. E a segunda ideia central é: o perdão é a minha função como a luz do mundo. É através da aceitação da minha função que verei a luz em mim. E nesta luz a minha função se mostrará perfeitamente clara e sem ambiguidades diante da minha vista. A minha aceitação não depende do meu reconhecimento do que é a minha função, pois eu ainda não compreendo o perdão, mas confiarei que na luz eu o verei tal como é. Formas específicas para usar essa ideia poderiam incluir: que isso me ajude a aprender o que significa o perdão, que eu não separe a minha função da minha vontade. Eu não usarei isto para um propósito alheio. Tá bem? Então assim a gente finaliza. Essa revisão vai ser lida, vai ser uma leitura, na verdade, mais uma leitura do que uma meditação ou um comentário. E eu vejo você amanhã. Um beijo no seu coração e até lá. Boa prática!